Boa noite a todos. Vamos então começar o nosso trabalho lendo uma mensagem do livro Gotas de Esperança, de Lorival Lopes, que fala assim: seja firme em todas as circunstâncias, mas chega um momento em que você pensa: perdi o meu emprego, perdi os meus parentes, perdi os meus amigos, perdi o meu dinheiro. Você fica a refletir sobre isto, acha que perdeu muita coisa. No entanto, se não perdeu a confiança em Deus, você não perdeu a paz, o maior tesouro que alguém pode ter. Pense nisso e sinta como tudo é insignificante perante a sua paz, que procede de Deus. Chamamento para a gente, né? Que a gente então possa, refletir sobre o que a gente está perdendo, né? Às vezes o tempo, como que a gente está usando o nosso tempo, se a gente está pensando em Deus, se a gente está pensando nos nossos amores, como que a gente está pensando, né? O pensamento, todo mundo já sabe que é força, né? E ele cria. A gente sabe que ele tem uma força incrível. Então, que a gente possa, estar fazendo pensamentos bons e emanando, tudo que puder de melhor. Então, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos e mentalizar o nosso querido Mestre Jesus, que está aqui conosco nessa noite, feliz porque conseguimos chegar, estar aqui, para mais uma reflexão, para o nosso crescimento, para o nosso progresso, porque a gente veio para ser feliz, E um dia seremos anjos. Depende de cada um, Então, que a gente possa ser grato por essa casa que nos acolhe, que nos ampara, que traz para a gente força para a gente continuar a nossa caminhada. E que o nosso querido amigo Acácio, que aqui veio com muito carinho, falar de um tema bem legal, recordação da existência corpórea. Então, que ele possa ser intuído, amparado pela espiritualidade e que tudo fique bem. Que assim seja, graças a Deus. Bem, peço a inspiração e o apoio da equipe espiritual da casa, Deus, nosso Pai, Jesus, todos. Não sou palestrante, Sou uma pessoa que estuda, faz reflexões e às vezes é só chamar para trazer aqui com vocês. Hoje me propuseram esse tema, a recordação da vida passada, da vida corpórea, e também esquecimento, quer dizer, como é que a gente, quando deixa o corpo, esse corpo mais denso, a gente começa a lembrar, a recordar da vida que nós tivemos. E depois, quando vamos reencarnar, por que a gente esquece? Sei que todos vocês, a maioria, deve saber, mas é sempre bom recordar que tem sempre gente nova chegando na doutrina, ainda não sabe, tem muita gente, por exemplo, quanto ao esquecimento do passado, que pergunta, mas não seria melhor eu lembrar? Não faria melhor? Não poderia agir com mais assertividade? Então, a gente vai discutindo, a gente vai pensando essas coisas juntos, tá? Vou começar com a recordação da existência corpórea, porque eu já estou mais perto, de deixar essa encarnação do que chegar. A gente começa sempre por essa questão principal. Todos vocês já devem saber, quando a gente desencarna, a gente deixa esse corpo mais denso, a gente passa por um período que a gente chamamos de espírito superior de perturbação. Nada mais é do que um período de ajustamento, de readaptação ao plano espiritual. Quanto mais, aí o comentário da página inicial caiu, como uma luva. Quanto mais a gente começar a pensar desde já, a internalizar que somos espíritos imortais e que cada existência é um curso intensivo
preparando melhor para a volta, porque por enquanto a gente pensa muito só aqui, nesses momentos da vida como encarnado. A gente não encara a vida de encarnado nesse corpo mais denso como uma preparação para o nosso trabalho quando a gente retornar. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais prática no bem, melhor será, porque a gente vai, ao desencarnar, ao voltar à parte espiritual, a gente já vai se engajar muito rapidamente no trabalho, ou que a gente deixou, ou que vão chamar para que a gente faça parte. Então, esse período de perturbação está lá no Livro dos Espíritos, nessa questão 63, seguinte. Ele pergunta assim, Kardec pergunta: nós temos a consciência de nós mesmos imediatamente depois de deixar o corpo? Aí os Espíritos falam que imediatamente não é o caso, né? Mas eu modifico um pouco as respostas e as perguntas para colocar essa ideia de que somos nós, tá? Porque se vocês forem lá no original, no livro, na tradução do Delon, você vai ter o espírito, né, com E maiúsculo, que didaticamente foi colocado. Toda vez que a gente lê espírito com E maiúsculo, é um espírito desencarnado, somos nós desencarnados, ok? Mas para que a gente internalize, porque ainda tem muita gente no movimento espírita, nas casas espíritas, que diz assim: não, porque meu espírito, quando desdobra, não é o espírito, não é meu espírito que desdobra, sou eu que me desdobro. Sou eu que deixo esse corpo descansando, no momento do sono físico, por exemplo, e vou, né, trabalhar, vou aprender, vou para onde o meu coração tiver, ou os meus pensamentos estiverem me conduzindo. Então, passamos aí, né? Nós passamos algum tempo em estado de perturbação. Aí as pessoas leem isso e falam: perturbação, você fica, né, sem saber direito onde é que está. Aí ele vai dizer: essa perturbação, vai perguntar, né? Essa perturbação é do mesmo grau, da mesma duração para todo mundo? Não. Não. Depende do quê? Depende da elevação de cada um. O que é a elevação? Depende de como a gente vai pensando durante a encarnação. Como é que eu estou pensando? Eu vejo uma notícia na TV e fico achando: meu Deus, esse mundo não tem mais jeito, está tudo perdido. Ou eu penso assim: ainda tem um bom caminho para a gente chegar na regeneração. Ainda temos que aprender a conviver uns com os outros, a amar mais, né? A ser mais pacíficos, mais pacificadores. É isso que eu tenho que ser. Aí eu vou orar pela aquela pessoa que cometeu uma atrocidade, um crime, por exemplo, ou atropelou alguém que estava correndo muito. Eu vou orar pela pessoa que pode ter desencarnado ali, naquele acidente, naquele momento. Eu vou orar pelas famílias, tanto de um lado quanto do outro. Eu vou ser assertivo com o conhecimento que eu já tenho. Porque isso vai internalizando que nós pensamos como espírito imortal. Porque eu sei que aquela pessoa que cometeu aquele ato, ela estava num momento deslocado e vai ter que reparar em algum momento. E essa reparação, que lá no livro Céu e Inferno, aqui no livro Céu e Inferno, ele vai dizer que a gente passa por 3 momentos, né? Arrependimento, quando a gente vai tomando consciência, se arrepende dos nossos atos contrários às leis de Deus. Depois a gente expia. Espiar nada mais é do que sentir, a gente se cobra, estar na pele, estar na condição que a gente fez a outra pessoa passar. Sentir aquilo que a gente fez a outra pessoa passar. E depois a gente repara. Reparar é você dar para a sociedade aquilo que você, por exemplo, pode ter tirado, pode ter desviado ou cometido alguma outra questão. Então, todos nós
que já estamos com esse tipo de pensamento, que já estamos com esse tipo de visão, a gente praticamente, ao desencarnar, a gente se reconhece. Ué, eu estou no plano espiritual, assim que a gente tem condição, desperta, sai daquele estado de adaptação à nova condição, a gente vai lá, que bom, estou aqui, reconhece os amigos, aqueles que vêm nos rever e tudo mais, aí já daqui a pouco está pedindo um trabalho, né? Muita gente chega na casa, muita gente não, várias pessoas chegam na casa espírita já perguntando: cheguei aqui, estou querendo, se tiver alguma coisa que eu possa colaborar, que eu possa trabalhar, me engaja aí. Mas muitos chegam querendo consolo, querendo amparo, querendo explicações dos problemas que passam e tudo mais. Então, quem já está com essa postura já está se libertando da matéria, antes mesmo que chegue ao fim esse estágio desse corpo atual. Mas aquele que ainda não está com essa consciência ainda fica preso às questões do mundo. Quem só se preocupa com as coisas que estão acontecendo vai ficar do mesmo jeito quando desencarna, tá? Não pense que vai ser diferente. Então a gente tem que pensar todo dia, fazer essa reflexão. Como é que eu estou pensando? Se eu desencarnar hoje, eu vou ficar preocupadíssimo com a minha mulher, os meus filhos, os meus netos? Como é que vai ser? Por que eu faço essa pergunta? Porque se a gente responder para nós mesmos, vou ficar preocupadíssimo. O que minha mulher? A gente está demonstrando que a gente ainda não tem a confiança total em Deus. Porque é Deus que está no comando. E Ele providencia a solução das questões que nos cercam. A gente tem que estar pensando assim: eu estou fazendo todo o possível agora, tudo que eu posso para dar condições, para viver bem, para estar bem com os meus, com aqueles que me cercam. Se eu estou, tudo bem. Cada um está na sua etapa. Aí continua, mas o conhecimento do Espiritismo exerce, quer dizer, a gente saber que somos espíritos imortais, tendo a certeza disso, que a vida continua, que na vida no plano espiritual assim como essa, é uma continuidade dessa. Assim como essa nossa, é uma continuidade do que a gente vem fazendo. Então, ele pergunta: tem influência sobre esse período de perturbação? Aí os espíritos superiores dizem que influencia sim. Muito se a gente compreende, né, essa situação antecipadamente. Se a gente internaliza que nós somos esses seres espirituais, que a nossa casa é o universo, não é a Terra, não é o sistema solar, não é a Via Láctea, é o universo. A gente pode ir para qualquer lugar, né, se a gente puder. Então, e a gente, além disso, além dessa consciência, a gente pratica o bem e tem essa consciência tranquila quanto ao que a gente está fazendo, pronto, a gente passa por esse período bem rapidamente. Então, a gente tem que estar fazendo essa pergunta o tempo inteiro. A gente está compreendendo bem essas questões? A gente está praticando bem? A gente não está buscando fazer o que a gente precisa, o que a vida está trazendo de pedido para a gente nessa encarnação? E aí a gente vai fazer. Por que isso tudo? No primeiro capítulo da segunda parte do livro do Céu e Inferno, que é chamado O Passamento, essa passagem, ele vai explicar, não vou ler aqui, eu vou ler só algumas passagens para a gente ter essa ideia. Mas seria bom que todos vocês depois lessem, quem não tiver o livro, pega PDF pela internet, é só bater lá, Livro do Céu e Inferno, Kardec, e vai aparecer lá o PDF e você pode ler com mais tranquilidade.
Aí tem uma série, são 15 itens que ele coloca aqui, que vai falar sobre esse momento aí chamado de perturbação. Ele começa dizendo que eu entendi que a certeza na vida futura não exclui as apreensões quanto a passagem desta para outra vida. Quase todos nós ainda temos medo, né? Não da morte em si, nós que estamos aqui, mas de como ela vai ser. Ainda tem isso. Então, esse conhecimento de que a vida continua, essas questões todas, não exclui a gente que é preciso um trabalho interno nosso, né, de autodoutrinação, para a gente ir mudando essa questão. Como é que a gente muda? Estudando, por exemplo. Estudar, a gente sabe que, no momento, quem já leu aquele livro da série A Vida no Mundo Espiritual, Obreiros da Vida Eterna, que aborda 5 tipos de desencarne ali, vai perceber que a maioria de nós, quando chega esse momento, já estamos desligados no sentido assim, estamos desdobrados, sendo tratados, e a gente nem percebe as conclusões finais quando existe do corpo. Tá? Porque as equipes vão desligando nossos centros de força e a gente vai naturalmente sendo tratado e a gente nem percebe depois, fica na nossa memória, mas só se depois a gente quiser recapitular isso, a gente vê. Eu sou desencarnado agora no sábado, meu enterro do corpo foi ontem. Então, mas foi nítido nessa última semana esse processo, foi nítido. Até quinta-feira ele estava ainda conversando um pouco com a gente, muito, porque ele estava sob efeito de morfina e tudo mais, mas ele ainda falava alguma coisa, de vez em quando com a gente, respondia alguma coisa, mas na sexta-feira ele já perdeu, já não respondia mais nada, e no sábado ele já ficou só o corpo, respiração, assim, durante o sábado inteiro. Aí no final do sábado, 7 horas da noite, ele foi cansando durante a tarde, não é? No início da manhã estava aquele barulho. Aí depois já. Até que foi. Mas ele já estava fatalmente no plano espiritual sendo tratado pelos amores dele. A gente tem nesse livro Obreiros que um do desencarna, o dia desdobra, a mãe já está ali, e fica com ele, e ele só fica, ele não tem consciência do que o corpo está passando, é só o período de adaptação da memória passar. Quem quiser uma descrição boa desse processo de como a memória do nosso corpo passa para o nosso corpo espiritual, é só ler aquele livro Memória e o Tempo, do Hermínio Miranda. Lá ele faz uma descrição bem boa. É um livro antigo, acho que é da década de 70, 80. Aí ele compara com fita VHS, né? Hoje já sei, mas fita VHS, vai. Mas é bem interessante. E a gente está passando ali, depois leva ele para acompanhar o velório, o enterro, mas ele está meio sonolento, meio estado letárgico quase. Mas não exclui isso, o conhecimento não exclui às vezes esse receio que a gente passa. Então aí no item 2 ele diz assim: vendo a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Porque uns sofrem, o corpo se revira e tudo mais, outros nem tanto. Quem poderá, no entanto, esclarecermos a tal respeito? O espírito, né? São essas literaturas que a gente vai lendo, Manuel Filomeno de Miranda também escreve, tem vários outros. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos, dessas condições, desse estado. A gente vai gastando, mas se a gente tem esse pensamento muito mais voltado para as coisas materiais, esse laço fica mais forte. E aí o tranco, né, entre aspas, o tranco é maior.
Aí no item 3, a insensibilidade na matéria inerte é um fato. A matéria não sente, né? Ela tem as convulsões nele, mas o corpo mesmo não sente nada. E tem muita gente que fica muito impactada vendo esses momentos finais, por exemplo, que um corpo está sendo desligado e vai tendo a reação dele. Para quê? Mas é o corpo, gente. Não somos nós que estamos sofrendo aqui. Isso a gente tem que colocar na cabeça. Então, nós sentimos, quer dizer, por exemplo, quando a nossa mão está junto com o fogo, não é o corpo, mas é o nosso instinto de conservação que manda a mensagem e a gente tira a mão ali para não se queimar. Tá? Mas o corpo em si, o corpo dessa máquina, não sente. Então ele vai falando várias coisas. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma, o rompimento do laço fluídico, mas essa separação nunca é brusca, então a gente vai desgastando. O fluido espiritual só pouco a pouco se desprende. Há 4 situações extremas, aí vai dizer, né, quando alguém morre violentamente, quando alguém morre pela velhice do corpo físico, por aí vai. A transição da vida corporal para a vida espiritual é um fenômeno normal, que a gente chama de perturbação. E vai, o último alento quase nunca é doloroso. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma, já vimos, e assim vai. Então, é um capítulo que todos devem ler para ter esse conhecimento e começar a adquirir, quem ainda não tem, essa tranquilidade quanto ao que o corpo vai passar, que é uma coisa natural, um desgaste do fluido vital e do desligamento do nosso corpo vital desse corpo mais denso, uma coisa natural, mas não somos nós que estaremos sentindo. Eu fiz aqui. Bati. Não somos nós. Aí, visto isso, que há esse momento de perturbação, depois que passa esse período de perturbação, chamado de perturbação, a gente entra no nosso assunto de hoje, mais especificamente. E a primeira questão, está lá, é a questão 304 do Livro dos Espíritos, é a pergunta: lembra-se? Qualquer um desencarnado lembra da sua existência corporal? Eu só botei isso para dar resposta. Tem mais coisa, tá? Mas a gente vai desenvolver aí. Lembra-se, todos nós vamos lembrar. A maneira como isso vai acontecer é que vai ser diferente, como a gente já viu, dependendo de alguns fatores. Então, a lembrança da existência corporal, ela é rápida, brusca, completa. A gente está no plano espiritual já consciente, vem tudo da última encarnação, rapidamente, bruscamente. Não. Aí vai vir, vem pouco a pouco e é como uma imagem, vai surgir lentamente à medida que a gente fixa a nossa atenção naquilo que a gente quer lembrar. Todos vocês aqui já devem ter passado alguma situação na vida que marcou de alguma forma. Vocês, toda vez que vocês se lembram dessa situação, desse momento, as emoções vêm, né? Por exemplo, se alguém foi traído a namorada na adolescência, e aí ele foi encontrar e ela estava junto com o outro. Se eu tive essa experiência e aí eu lembro disso hoje, vou comentar, aquela emoção que eu senti lá naquele momento, ela vem automaticamente.
Por isso que a gente percebe que fica gravado na gente, sim. Mas a gente só lembra se quiser, se fixar a atenção. Então, lembrando, eu mudei, tá? Então, não é assim que está na pergunta. Mudei para mim. Eu faço evangelização com adultos também, das pessoas que têm assistência fraterna na casa lá. Então, eu modifico para ficar mais direto, assim, também para a gente fazer esse exercício de se perceber como espírito imortal. A gente lembra de todos os detalhes, de todos os acontecimentos. Se eu quiser, eu lembro quando foi a primeira vez que eu fui ao banheiro sozinho. Se eu quiser, eu lembro. Mas não é importante, mas se não foi importante para mim, não vou lembrar, né? É isso que ele vai dizer. Lembrando as coisas de conformidade com as consequências. O que eu vou lembrar essencialmente? De acordo com as consequências que deram resultado para o meu estado, em que eu me encontro como um espírito errante, como um espírito desencarnado. Espírito errante é outro termo, outra expressão, que só significa quem está já desencarnado, tá? Errar não é a pessoa que comete erros, falhas. Errar é aquela que está livre para andar onde quiser. Ok? Onde quiser, também Deus, né? Onde puder. Mas, vai. Então a gente se lembra, a gente vai lembrando as coisas que estão de acordo com a gente, com o nosso estado atual. Isso quem trabalha em reunião mediúnica percebe muito claramente. Que a pessoa chega com um problema ali, com uma questão básica, geralmente muitas vezes ele está fixado numa situação. Aí a gente conversa com ela, né? A gente dialoga e daqui a pouco faz ela perceber ou é mostrado para ela aquilo que gerou aquele problema que ela está fixada, por exemplo. Se ela está fixada numa perseguição e a gente conversando, a gente mostra que nada acontece por acaso, essas coisas todas, a gente vai poder mostrar, ou a equipe espiritual da casa vai poder mostrar, por exemplo, que antes dela ser traída, ali naquele coisa que gerou esse ódio que ela está vivendo contra aquela outra pessoa, ela fez, em outra vida, em outra ocasião, algo semelhante ou pior. Aí Kardec pergunta, mas se a gente quiser, a gente pode lembrar de todos os detalhes da última encarnação? Aí ele diz assim, pode lembrar dos mais minuciosos pormenores, assim, a gente pode lembrar de tudo. Quando foi que eu comecei a andar esta última encarnação, né? E assim sucessivamente. O que eu senti na barriga da minha mãe, então a gente pode lembrar de tudo. E até do que pensou em cada coisa. Tá? Então, poder a gente pode ter condição de fazer é outra coisa. É outra coisa. Por isso que a gente, o amor de Deus e a misericórdia não serve nem por inteiro. E às vezes, lembra quem já leu Nosso Lar, Maria Luiz, ou quem viu o filme? Qual é a questão que perpassa o livro inteiro, basicamente? É ele querer voltar para casa e ver a esposa, os filhos. Mas ele não tinha condição, porque a situação tinha mudado, ele não sabia, mas as pessoas que estavam com ele já sabiam. Se ele voltasse antes, ele teria um baque muito maior, poderia se desequilibrar totalmente. Então as pessoas, não, espera mais um pouco, né? Não é um momento, aí vai adiante. E aí não tem. Mas no final a gente sabe por quê. Aí a pergunta 306b, né? Entrevemos o objetivo. Quando a gente desencarna, a gente olha para trás, começa a lembrar e percebe, tem a clareza do porquê que a gente teve essa última existência dessa forma e tal.
Com que objetivo? Que objetivo? A gente pode fazer esse exercício desde já, tá? Como é que eu faço esse exercício? Eu quero dizer, faço. Fácil? É fácil. É só você perceber aquilo que praticamente todo dia acontece na tua vida e que meio que te tira do sério. São as coisas que mais a gente precisa treinar e melhorar. No meu caso particular é a paciência. Então todo dia eu passo por várias situações pelas quais eu preciso treinar a paciência. Falho em várias, mas algumas eu me saio bem, mas assim você vai tomando consciência. Antigamente no trânsito eu ficava, hoje já light, zen, ainda penso, tá? Mas antigamente eu falava, ok? Então olha só, foi uma evolução. Aí o que eu estou trabalhando hoje em dia é em casa. Em casa ainda, né? Você está no grupo espírita, na rua, no trabalho, você tem até paciência, releva muitas coisas, tudo mais, né? Mas chega em casa, tristeza. Mas é uma coisa que eu estou exercitando. Então, é só olhar para as nossas questões básicas, porque acontecem frequentemente para a gente perceber que o objetivo, ou um dos objetivos dessa encarnação, é você melhorar nisso, é você progredir naquilo, é você se especializar aqui. Beleza? Não é difícil. Qual é a profissão que você tem? Tá? O que no teu ambiente de trabalho, com os teus colegas, o que você faz, te exige? É fácil, não é difícil. Eu sou professor de literatura. Uma das coisas que eu vim trabalhar é como falar com o outro. Porque cada turma é diferente, você não pode falar da mesma forma, tá? Porque cada turma reage e dá uma resposta diferente para aquilo. Pode ser o mesmo conteúdo, mas cada um é diferente. Então, saber falar, saber se adaptar, saber é um treinamento que nessa encarnação eu percebi que eu estou fazendo. Também eu tenho dificuldade, mas eu vim fazendo esse exercício, junto com paciência. E o professor tem que exercitar a paciência porque um aluno tem, o outro não tem. Aí você explica de novo, aí não consegue entender, aí o outro ficou, e assim vai. Então a gente observa isso, a gente toma consciência de qual foi o objetivo dessa existência, saúde que a gente teve. Essa resposta também dos espíritos superiores é uma resposta geral, né? Cada caso é um caso, leva um tempo, cada um leva um tempo, mas o que eles falam? A gente pode compreender sim, a gente pode enxergar o objetivo da existência muito melhor do que inteiro nessa encarnação. Mas se a gente começar a fazer esse exercício de observar as questões que chegam para a gente todos os dias, a gente vai ter muito mais facilidade de perceber isso. O que eu preciso aprender? Eu preciso aprender a acolher melhor, porque as pessoas chegam me procurando e às vezes eu respondo rapidamente, não quero perder tempo, aí você vai observando as questões que te cercam para você poder perceber esses objetivos. E essa vida passada, essa última existência, ela se desenha para a gente, se apresenta para a gente como um processo imaginativo, que a gente olha e vê assim, eu fiz isso, me lembro disso, me lembro daquilo, ou ela se apresenta como um quadro, como uma tela como essa, que vão aparecendo as imagens e a gente vai vendo. Aí o que eles respondem? De uma e de outra forma. A gente pode ver, aí volta as questões das reuniões mediúnicas, quem frequenta sabe disso, as equipes espirituais
dela aquele fato que gerou a causa, né, daquele problema que aquela pessoa passou e que ela está ali fixada naquilo. Aí quando ela entende por que ela passou aquelas questões, aí ela consegue se liberar e continuar ali a vida. Aí, ó, são como que presentes todos os atos de que tem interesse em se lembrar. É aquilo que eu falei da memória. Você lembrou, você revivencia. Você pode revivenciar vendo uma imagem, como você pode revivenciar só lembrando das situações. E você traz todas essas emoções, todos esses sentimentos que você viveu ali, naquela hora. Quanto mais desmaterializado nós somos, menos importância a gente vai dar às questões materiais. Ah, eu passei dificuldade financeira, eu fiquei desempregado, isso pouco importa. O que importa é que esse momento de desemprego, por exemplo, serviu para eu treinar o quê? Eu controlar mais as minhas finanças, viver com menos. Você vai focar naquilo que você aprendeu com aquela situação. Então, passa, né? Mas, se a gente estiver mais ligado às questões materiais, aí as sensações vão ser de outro porte. Quem está mais desmaterializado só se recorda perfeitamente bem dos fatos principais que nos ocorrem para a nossa melhoria. Ok? Minha mulher vai se lembrar do momento que ela casou comigo, escolheu o Ricardo casar comigo. Por quê? Porque comigo ela aprendeu a ser uma pessoa melhor. Mais paciente, tolerante, né? Benévola. Então, eu fiz ela progredir. Aí o que ela vai fazer? Vai orar por mim. Obrigado, meu Deus. Né? Aí eu vou receber benesses. Nada é perdido. Na economia de vida, nada se perde, gente. Deus é bom. Né? Nossa. Aí nós recordamos de todas as vezes, todas. Eu estou reencarnando aqui na Terra há 25 mil anos. Beleza? Fui lá, ao longo das cavernas, né? Estou aqui. Eu recordo de todas. Posso recordar de todas. Aí eles falam assim, todo o nosso passado, esse passado da última existência, se desdobra a vida, quase um viajante. Mas, por exemplo, não nos recordamos de modo absoluto de todos os nossos atos da última existência, tá? Da última encarnação. Lembramos dele conforme a influência, estão reforçando o que eles já disseram aqui. Aí vai para a pergunta propriamente dita. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância, a nossa infância, do ser espiritual, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Aqui que eu vou me lembrar que eu lá nas cavernas matava mamute, né? Não vou aqui. Estava lá aprendendo a conviver em sociedade, a repartir. Né? Então, vou lembrar só disso. Eu aprendi, eu não quis, eu cacei um tiro dentro de sábio e não fiquei só para mim. Eu dividi com os outros membros ali que moravam perto, né? Da tribo, etc. E assim, aí, posso me lembrar disso. Mas, a maior parte das coisas não. E os sofrimentos? A gente se lembra dos sofrimentos que a gente passou na última existência? Eu esperava que não. Que é como eu falei, minha mulher vai agradecer por ela ter melhorado. Se ela lembrar de todos os sofrimentos que ela passou comigo, tá pensando? Vai ser legal. Mas olha só o que gente. Frequentemente assim acontece. E essa lembrança nos faz. Olha a coisa boa. A lembrança dos sofrimentos faz a gente compreender melhor o valor da felicidade.
Olha, hoje eu sou uma pessoa melhor porque eu passei por isso. Né? Olha só. Aí a gente... Mas é um exercício, tá? Que a gente tem que começar a fazer desde agora. Está passando por alguma dificuldade? Pensa no que essa dificuldade está te trazendo como ensinamento, como aprimoramento. Falei, né? Posso estar desempregado, mas se com o desemprego eu estou aprendendo a economizar mais, a tirar todo o proveito, a viver com menos, etc. Tudo bem. Jesus não falava que ele não tinha nem onde recostar a cabeça. E vivia. Essa prática, ele está vendo aquela série de Joseph, né? Ele está vendo que aquela prática é a prática daquela religião inicial lá que Abraão foi convocado a fazer. Você está com um grupo, que é um grupo familiar, e com o qual você reparte tudo. Tudo é de todos. É lógico que a gente não vai fazer aqui, mas esse pensamento tem que estar, porque eu tenho muito, né? Quase todos nós que estamos aqui, praticamente, somos privilegiados. Nós temos. O que nós doamos, o que nós damos, é o que nos sobra. Não é o óculo da viúva. Então, a gente tem que começar a viver mais assim, com humanidade. Como se fosse essa família que tudo é de todos. A gente não tem essa coisa, não vou te emprestar. Não, adoro meu livro, não vou te emprestar. Você me pediu para ler esse capítulo. Eu compro outro para você, mas eu não empresto. Beleza? Mas a pessoa não devolve, mas você tem condição de comprar outro. Mas dá o tempo que está anotado. Olha que maravilha. Viu como mexe com a gente? Viu como mexe com a gente? Então, a gente passa pelas questões que a gente aí... Eu sei que eu gosto de livro, né? Gosto de livro, gosto de coisa. Mas eu fui nessa carnação aprendendo. Uma época que era moda, eu tinha muito long play. Né? Muitos. Aí, mais fui desfazendo. Eu tive um aluno que abriu uma loja assim, que ia vender essas... Estava na época da revitalização, né? Dos meninos. Aí, no início, aí eu falei para ele, eu tenho um montão lá, vou te dar. Aí ficou maravilhoso, o cara pegou várias bolsas. Aí hoje eu tenho tudo em celular. Né? O homem que neste mundo foi feliz, quer dizer, eu tive condições boas, econômicas, tive uma família que não deu muito problema, que vivi razoavelmente bem, eu fico triste. Quando eu deixo escuro, aí tem paulada na nossa cabeça, né? Que aqui a gente vai... Só os espíritos inferiores podem sentir saudade dos outros quando sente com a natureza impura. Se você está muito satisfeito com as coisas que você tem, você totalmente vai sentir saudade. Pô, tinha lá, né? Agora não tem. André Luiz, né? Era médico, era considerado, né? Tinha um certo prestígio, etc. Agora não tem. Aí, é só os espíritos impuros, ao lado da nossa cabeça. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível. E a felicidade eterna é você aprender a viver só o que Deus dá. Daí as lições de Jesus quando chegam, rapaz, com dinheiro, você faz tudo? Ótimo, agora só falta você vender tudo e distribuir para os pobres e me seguir. Isso mundo. Ainda está difícil. Agora depois. Manuel também, há 2000 anos, é muito encontro com Jesus. Jesus falou, meu filho, está na hora, vem. Você vem ou vai esperar? O que ele vem?
esperar 2000 anos. Você nem todo tipo já não quer. Mas vai ter nada lá, meu filho. Aí veio no Brasil, não tem nada. Então, é isso que a gente passa. Se a gente não começar a treinar desde já, tá? As nossas ideias se modificam. Hoje eu estou aqui, hoje eu desencarno, eu deixo esse corpo para trás e modifico. Eu passo a ser uma outra pessoa, um anjinho. Não. Passo a ter toda a paciência que eu não tenho. Claro, você tem. Vai demorar. Né? Aqueles bem pra gente, ó. Os superiores estão mentindo pra gente. Eles dizem que sim, modificam muito, sofrem grandes modificações. Aí bota lá, a proporção que nos desmaterializamos. Vai. Então, enquanto a gente estiver fixado nas questões, a gente não se modifica, né? Mas, à medida que a gente vê a vida, então por isso que assim, a gente começar a ver desde já, de viver, de internalizar essa postura de ser espiritual que somos, e começar a viver essencialmente essa vida de ser espiritual, a gente vai viver melhor. Mas geralmente a gente permanece, muitos permanecem longo tempo imbuídos das ideias que tinham. Tá? Isso é natural. Quanto mais a gente for abrir nossa cabeça, a gente vai conviver com grupos diferentes. Naquele livro Cartas de uma Morta, da mãe da Dona Maria de Deus, mãe do Chico Xavier, aqui nessa encarnação, ela diz que ela vive numa esfera vibratória de elevação, onde todos que estão ali trabalham buscando atender as preces das pessoas. Mas cada um com os seus grupos. Os católicos, os católicos, os judeus com os judeus, protestantes, protestantes, os espíritos com os espíritos. Ainda lá, numa esfera que as pessoas estão ali atendendo as preces da humanidade, olha só. Mas ainda estão afinizadas com os grupos de onde vieram, que sente afinidade. Então, à medida que a gente vai se desmaterializando, a gente vai tendo essa modificação maior, né? Como se explica o nosso espanto ao reingressar no mundo espiritual? A gente já fez isso tantas vezes, por que a gente fica tão espantado mais uma vez? Porque a gente não vive isso, não internaliza, né? Mas mesmo assim, mesmo para aqueles que ainda não têm, não falam sobre isso, não têm esse conhecimento que a gente já tem, essa coisa toda, não tem, é só no primeiro momento. Depois que ele é esclarecido ali, ele sabe o que aconteceu, aí, depois que passa essa perturbação inicial, aí começa a entender melhor toda essa situação. E, pouco a pouco, a gente vai se inteirando à medida que essa lembrança do passado volta. Aí aqui, esquecimento, a gente entra na segunda parte. Esquecimento do passado. Está baseado na mensagem do item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Aí ele começa a dizer que é inútil as pessoas alegarem que é ruim a gente não se lembrar do passado, das vidas passadas, quando a gente reencarna. Aí ele lembra que isso é uma vantagem. Isso não ocorreria, se Deus é bom, se Deus é justo, né? Deus é bom, Deus é justo, não ocorreria se não fosse bom para todos nós. A lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Pensa bem, a gente reencarna numa família e a gente vai receber um filho que a gente prejudicou muito ou que nos tenha prejudicado em outra encarnação. Intimamente, tanto eu quanto ele, a gente já vai vir com tendências não muito simpáticas um para com o outro. Não é?
gente ainda traz. Eu posso ter como pai, por exemplo, melhorado. Então eu venho, aí eu vou vir, mas eu sinto. A gente sente. Quem tem mais de um filho aqui sabe que cada um é diferente. E a gente tem afinidades diferentes também com cada um. Tá? Então é natural que a gente perceba um assim, outro assado. Então, se a gente tem essa consciência, a gente percebe uma inimizade, um sentimento assim, a gente vai tentar trabalhar para minimizar aquilo. Porque a gente sabe que ou eu ou ele, a gente fez alguma coisa, mas a gente bota na nossa conta e vai tentar essa reharmonização, mesmo que ele tenha resistência. Mas se a gente soubesse, ele ia querer a nossa reaproximação? Imagina se eu sei que ele me esfaqueou no passado, levou meu corpo à morte. Eu ia confiar nele. Ia ser difícil, né? Então isso entravaria o nosso livre-arbítrio. Como a gente, ou a gente se humilharia se a gente estivesse diante de uma pessoa, convivendo com uma pessoa que a gente prejudicou muito, a gente ia se sentir muito mal, ou se a gente soubesse que alguém que está mais evoluído que o outro, por exemplo, a gente poderia exaltar o nosso orgulho. E isso entravaria o nosso poder de decisão. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Imagina se a gente cruzasse um com o outro e a gente soubesse que não nos damos bem no passado. A gente não sairia do lugar. Por que isso acontece? Por que a gente também não lembra? Porque frequentemente é aquilo que eu já falei para vocês. A gente renasce no meio que a gente já viveu. Então as pessoas que estão ali são pessoas com as quais a gente já teve problema ou tiveram problema conosco. E você se lembrar disso, já ter isso ali, a gente atribui a afinidade, a temperamento, né? Mas aí tem um pai, por exemplo, que gosta de dar valor a ficar em casa, e o filho quer falar, ou vice-versa, o pai que gosta de ir para festa e tudo mais, e o filho que gosta de ficar em casa, né? O pai não vai entender. Ô meu filho, vamos viver! Né? Ficar em casa mesmo, e o rapaz gosta de ler, a menina gosta de ler, gosta de ficar, ela sente prazer, mas ele não entende, ou vice-versa. Então a gente nasce para ir reharmonizando, para um ensinar o outro, para um ajudar o outro a ver de outra maneira as situações. Então, para a gente reparar o mal que haja feito quando é o caso, né? Então a gente poderia se sentir humilhado ainda na presença daqueles que a gente ofendeu. Então Deus nos dá todas as condições para a gente melhorar. Tá? Nada que venha na nossa vida não ou é para prejudicar a gente. Não, é para a gente melhorar. Tudo. E aonde que a gente busca essa orientação? Na consciência, que é onde está gravado nas leis de Deus. Só basta isso. O que eu estou pensando em fazer, a maneira como eu estou pensando em responder, em falar para aquela pessoa, vai ser bom para todo mundo? Ou vai ser bom só para mim? Se for bom só para mim, então é melhor não responder, é melhor não fazer. Se for bom só para mim e para os meus, e não for bom para os vizinhos, para a sociedade, então é melhor não fazer. E isso é a consciência que nos fala. Aí eu dividi esse parágrafo em vários tópicos, né? Ao nascer, a gente traz o que a gente já é. Por isso que os pais têm que ter essa noção muito clara, para desde pequeno observar as crianças e ver quais são as tendências, já para ir direcionando para melhor. Ainda tem muitos pais que olham para as crianças, não entende nada, não sabe nada, não vou falar nada, vou esperar ter 10 anos para falar. Lei do engano, né? Aí ela não vai mais obedecer, não vai entender. É desde cedo. Porque a gente traz para a gente o que nós somos. Aí cada existência é um novo ponto de partida,
Se a gente está numa situação ruim, em qualquer aspecto, é porque a gente, naquele aspecto, foi mal, uma outra encarnação. Ok? Você vem com um problema de voz, não consigo, minha voz não consegue falar direito, aquele problema, pode ser que a gente sabe da voz. De maneira errada, no passado. Nossas atuais tendências indicam que o que resta a gente é corrigir. Então é aquilo que a gente precisa perceber. Quais são as nossas tendências? Eu gosto de mandar, muito se eu gosto de mandar, eu preciso de repente ir aprendendo a delegar, deixar os outros fazerem do jeito que eles souberem, que eles tiverem condição, orientar, mas dizer, não querer sempre fazer tudo e do jeito que eu acho que tem que ser feito, essas coisas todas. A gente vem com essas tendências para que mostrem para a gente onde que a gente tem que melhorar. E a gente deve concentrar nisso toda a nossa atenção, toda. As boas resoluções são frutos que a gente estudou a nossa consciência. Mas, por isso que eles estão dizendo, não é somente depois da morte do corpo físico que a gente lembra do passado. A gente lembra desde já, olhando essas tendências que nós trazemos e também durante o período do sono físico. A gente se desdobra, a gente se desprende do corpo físico e a gente muitas vezes tem essas noções, recebe avisos. Nós vamos para os lugares onde as nossas tendências nos levam, e isso é indicativo da gente. Sou uma pessoa muito ligada ao sexo. Eu vou muitas vezes devo ir para a moderna. Eu tenho que olhar isso com coragem e saber, eu ainda sou muito ligado ao sexo. Ou se eu sou uma pessoa muito violenta, eu vou para lugares onde tem violência. Isso aparece, isso vale bem para a gente. Tá? Mas quando a gente lembra, a gente volta para o físico, geralmente a gente lembra, né? Eu tinha um hábito antigamente de anotar, que me ensinaram assim, anota para você lembrar. Aí hoje eu não falo, olha, eu lembro quando acordo, daqui a 2 minutos, não lembro mais nada. Porque a gente não traz para a vida exterior, para a vida de relação, essas lembranças que nos perturbariam. Para finalizar, eu trouxe aqui 2 parágrafos da Joana Dias, do livro da Joana, do livro Nascer e Renascer, no capítulo Enriquece, esqueci do CE ali, o teu dia. Para que a gente lembre disso, cada dia é uma reencarnação simbólica. Para que a gente preste atenção, esteja atento em todos os detalhes desse nosso dia para perceber essas indicações que a vida vai trazendo para a gente de como a gente está e o que a gente precisa melhorar. E hoje, cada dia, é uma nova oportunidade a fim de que a gente se renove, que a gente se repare, que a gente se melhore. Sempre, tá bem? Obrigado aí pela atenção de todos. Olha, o acaso, né, uma didática leve, né, nos deixou mensagens muito significativas dentro de cada um de nós, né? E a pergunta que ficou na minha cabeça, o que a gente vai lembrar, né? O que a gente vai querer lembrar da nossa encarnação? Então, eu disse aqui, pensei no seguinte, que a gente faça o possível para estar num momento melhor, mais espiritual. É trabalho. Então, nós estamos, muitos de nós, começando há pouco tempo na doutrina, né? E esse estudo que nos abraça assim, com tanto carinho, fortalecendo em nós a vontade de caminhar melhor e mais seguro. E a gente se sente tão alinhado nesse colo, nessa espiritualidade, né? A cada dia mais, trazendo aqui pessoas que empenham, que estudam,
que são antigas ou novas da doutrina, mas que acolhem o nosso coração e nos fazem dizer: ah, meu Deus, né, eu me equivoquei, mas ainda tem esperança para mim. Isso é muito bom, né? Então, é trabalho, vamos trabalhar, que nós estamos, graças a Deus, no caminho certo. E agora vem a segunda parte, que a gente vai fazer as preces com o nosso pensamento. Aquele pensamento tão amoroso que cada um de nós conquistou, né? Com muita luta, muito trabalho. Estamos aqui de mãos dadas com essa equipe maravilhosa, felizes da vida por esse passo que demos nessa existência. E vamos entrar em prece. Primeiro para aqueles que se foram, para os desencarnados. Cada um de nós tem no cantinho do seu coração pessoas valorosas para poder dar um sorriso, um oi, espero que você esteja bem, conta com as minhas preces, tenha fé, siga em frente. E é para eles que a gente faz a prece do nosso Pai. E que essa prece possa envolvê-los em muita luz e muita esperança de um novo porvir. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, mas não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Com certeza, todos aqueles que estão no nosso coração, no nosso pensamento, todos aqueles que estão na esfera espiritual, precisando de uma prece, ou aqueles que estão querendo mais preces ainda, receberam esse banho de luz, graças a Deus. E eu tenho que pedir pela Dona Maria da Penha de Oliveira, aos 96 anos, hoje, desencarnou, e com certeza recebeu da sua querida sobrinha um abraço muito carinhoso e esse banho de luz sobre ela, para que ela possa se acalmar e fazer o seu passo a passo em direção a uma espiritualidade maior que espera. Graças a Deus. Agora nós vamos à visita médica. Nós temos as nossas caixinhas de visita médica, onde todas as pessoas colocaram ali os seus pedidos para si ou para outras pessoas. E temos nós aqui com as nossas dores, com as nossas fragilidades no organismo, que também precisamos disso. Então pedimos ao nosso médico dos médicos, Jesus, que coloque a sua mão aonde dói, que a gente possa sentir nas nossas dores físicas, espirituais, emocionais. E vamos pedir a Ele uma oratória de misericórdia para que eu possa dar um passo na minha transformação. Se eu tenho esse problema, o que eu posso fazer? Qual é a condição que eu posso determinar para mim? Uma mudança gradativa, porque a gente não dá passos largos. Que eu possa ter essa consciência de uma mudança satisfatória, porque eu posso fazer mais bem. Eu posso estar bem no meu lar, no meu trabalho, trazendo luz, e eu quero estar bem. Então, nesse momento, Senhor, aonde eu ponho a minha mão espiritualmente, aonde dói, unge esse lugar, para que ele seja envolvido em muita luz, e eu possa perceber
o como eu preciso dessa saúde e que eu possa dar um passo significativo de progresso na minha existência, na minha vida, transformando atitudes em saúde. Eu sei que o Senhor nos ama demais. Então o Senhor está aqui agora, nesse momento, ou com as pessoas da nossa família que estão passeando pelo nosso pensamento, as pessoas que precisam nos hospitais, nas ruas, penitenciárias, estão doentes, em qualquer lugar. E receba de Ti esse carinho tão especial que nos dá a todo tempo. Obrigada, Senhor. Gratidão. E agora, a irradiação. Nós que pensamos o tempo todo, desde o momento que a gente chegou aqui, que tudo em nós está vibrando e a gente faz esforço para vibrar positivamente. Então, que a gente possa vibrar pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa comunidade, pelos nossos bairros. Aqui tem vários bairros representados, pelo nosso Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pela nossa terra, escola querida. Que a gente possa envolver com os nossos melhores pensamentos esses lugares, pedindo a Deus, e possamos fazer sempre que possível o melhor, desde já, desde sempre. Senhor, Tua luz traz imensa paz, Tu és a verdade, o caminho, porto seguro nas aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do Teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do Seu amor, ó bondoso Senhor. E com esse banho de luz, todos nós recebemos dos dois lados da vida, encerramos mais uma reunião pública, gratos pela nossa força física de estar aqui, por estarmos em família espiritual, por tudo de bom que a gente recebeu e com certeza vai doar no dia de hoje e durante essa semana. Agora nós vamos ao passe, tá bom? A gente vai se preparar enquanto vocês vão ser organizados. Uma ótima noite para todos nós, um ótimo retorno aos santuários. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Graças a Deus.